Olá, meu nome é Adriano, sou advogado da BR Consult e quero passar rapidamente as principais medidas trabalhistas que foram colocadas à disposição das empresas neste período de enfrentamento ao coronavírus. No último domingo, 22 de março, o governo editou uma medida provisória para ajudar as empresas a evitar demissões e falências durante este período, flexibilizando e reduzindo custos trabalhistas. A primeira medida é o teletrabalho. Com isto, o empregador ficou autorizado a colocar o empregado em regime de teletrabalho sem necessidade de formalizar um acordo prévio nem de alterar o contrato trabalhista. Como muitos municípios determinaram a paralisação das atividades de isolamento social, o teletrabalho seria uma forma de seguir com prestação de serviço, respeitando as normas de saúde. O único requisito é a comunicação do empregado com antecedência mínima de 48 horas. Porém, entendemos que, caso haja risco para a saúde coletiva, a adoção imediata do teletrabalho é plenamente justificável. Caso seja necessário definir como será feita a aquisição de equipamentos ou reembolso de despesas, isso pode ser feito posteriormente, em até 30 dias, por meio de um contrato tratando desses pontos. O pagamento de vale-transporte fica suspenso, pois não há deslocamento para o local do trabalho. Em relação ao vale-refeição, se na convenção coletiva ficou estabelecido o pagamento por dias trabalhados, esse benefício deve ser mantido. Agora, em muitos casos, o trabalho não tem como ser realizado à distância. Nesses casos, seria necessário adotar alguma das outras medidas, como, por exemplo, a antecipação de férias. A empresa pode antecipar as férias do empregado sem necessidade de acordo, inclusive para os empregados que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo das férias. Precisam ser observados alguns requisitos. Informar o empregado o período em que estará de férias com antecedência mínima de 48 horas. Não pode ser concedido período inferior a 5 dias corridos. O pagamento das férias pode ser feito até o 5º dia útil do mês seguinte, e o adicional de 1/3 pode ser pago posteriormente até o dia 20 de dezembro, data em que deve ser pago o 13º. Caso seja necessário antecipar mais períodos de férias futuras, precisa formalizar acordo com o empregado. A terceira medida seriam férias coletivas. A MP autoriza o empregador a conceder férias coletivas sem um limite máximo ou mínimo de dias corridos, não havendo necessidade de acordo para isto. O único requisito é a comunicação de todos os empregados com antecedência de 48 horas. Não precisa informar ao Ministério de Economia e nem o sindicato. A quarta medida é o aproveitamento antecipado dos feriados. Podem ser antecipados os feriados não religiosos, federais, estaduais e municipais. Quais são os requisitos? Apenas notificar o empregado com 48 horas de antecedência, informando-lhe quais os feriados antecipados. Para utilizar os feriados religiosos, é necessário um acordo escrito com o empregado. A quinta medida seria um banco de horas. O período em que as atividades estiverem interrompidas podem ser computados em um banco de horas. É necessário acordo coletivo ou individual. Passando o período de calamidade, a jornada do empregado pode ser prorrogada em até 2 horas diárias durante 18 meses para compensar o banco de horas. Por último, o direcionamento do trabalhador para a qualificação, que permitia a suspensão do contrato trabalhista por até 4 meses, foi revogado. Tem-se ainda algumas medidas gerais que visam reduzir os custos da folha de pagamento, como a suspensão dos exames médicos, admissional, periódico, retorno ao trabalho e mudança de função. Estes exames deverão ser realizados em até 60 dias após o período de calamidade pública. Somente os exames demissionais devem ser realizados normalmente. Também foi determinada a suspensão dos treinamentos periódicos previstos nas NRs. Tem-se ainda a suspensão do FGTS. Durante os meses de março, abril e maio de 2020, está suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS. Essas competências poderão ser quitadas de forma parcelada em até 6 vezes, sem cobrança de juros e multa. Para isso, a empresa deverá declarar a dívida até 20 de junho, passando a pagar a partir do mês de julho. Ainda foi determinada a prorrogação automática dos acordos coletivos. Todos os acordos que vencerem nos próximos 180 dias ficam prorrogados pelo prazo de 3 meses. O governo tem indicado que em breve apresentará uma nova medida provisória para autorizar as empresas a reduzirem as jornadas e salários dos funcionários,
mas até o presente momento ainda não há nada em concreto. Vamos acompanhar e assim que houver novidades, estaremos atualizando vocês. Obrigado.